estamos aqui dando continuidade ao nosso documentário sobre a história de Campo Grande, recebendo a professora doutora Wanderleia Paes Leite Mussi, da Universidade Federal, que vai nos relatar a história dos povos originários de Campo Grande. Antes de dar início a essa história, gostaria de ler para vocês uma citação de um indígena terena, de Campo Grande. Eu posso ser do jeito que você é, sem deixar de ser quem eu sou. Quer dizer, sem deixar a raiz que nasci, que é a língua terena, Chamaruac, a língua índio-terena urbana de Campo Grande. Professora, sinta-se à vontade, pode dar início à sua palestra. De acordo com o que você for discorrendo, nós vamos interagindo, porque eu nem sei de que princípio a gente parte nessa história, porque todos eles são, eu acho que serão novidades para os professores. Bom, muito obrigada, né, pelo convite. É sempre uma satisfação muito grande estar, contribuir com todo o processo de formação e falar um pouco, né, dessa história dos povos originários. E mais especificamente de uma etnia terena, da qual eu aprofundei todos os estudos, né, de doutorado, discutindo a problemática dos povos indígenas em contextos urbanos. Então, a primeira questão que eu acho que é importante a gente salientar, Ednei, é de que cultura nós estamos falando, né? Nós fala-se muito a cultura, mas de que cultura? Nós temos três, né? Mas vamos pensar nessa lógica da cultura ocidental, que somos nós pensamos dessa forma, a nossa visão de mundo é uma, e as culturas distintas, que aí nós temos aí os povos indígenas, os povos originários, os afros, né, que são tidos como culturas distintas. Cultura distinta não é ser superior ou inferior, é ser diferente. É diferente em que aspecto? Tempo e espaço. Então, essa diferença ela se dá no tempo, essa diferença ela se dá no espaço. E essa diferença no tempo e no espaço, ela também tem toda uma conformação dessa cosmovisão. E aí, muitas vezes, é difícil até para o professor entender, porque ele olha sempre para esse jovem, né, para esse aluno indígena, da mesma forma que ele olha para um aluno que é ocidental, que é um aluno não indígena. E aí ele não consegue muitas vezes interagir, não consegue entender um pouco, né, desse aluno exatamente por esse olhar. Então a primeira coisa que a gente pode começar falando é essa mudança de olhar, né? Olhar, mas dentro o aluno que é ocidental, ele tem uma forma de ver, e o aluno que é indígena ou que é afro, ele tem uma outra forma de ver, pensar, sentir, né? Então ele entra dentro desse entendimento. A outra questão é que nós temos os povos originários do Mato Grosso do Sul, né? De Campo Grande é interessante que o único povo que chegou em Campo Grande antes da fundação oficial de Campo Grande foram os terena. Então quando se dá, no período que vem ocorrendo, né, 1869, da Guerra do Paraguai, o que eles fazem? Para fugir, eles entram na Serra de Maracaju. E aí eles vão passando por toda a Serra de Maracaju até chegar em Campo Grande. E em Campo Grande, eles chegam exatamente num bairro chamado Cerradinho. E aí Campo Grande acaba sendo fundada em 1899, ou seja, depois da vinda dos terena. E aí nós temos assim, os terenas já estavam quando Campo Grande foi formado, então não foram os terena que migraram, mas Campo Grande foi construído em cima de espaço indígena. É importante a gente entender também, né, dentro da história do Brasil, da história regional, a gente entender um pouco essa trajetória, dentro dessa trajetória histórica, né, para que a gente possa efetivamente entender um pouco da história desses povos originários.
E aí, quem são esses povos originários, né? Esses povos originários nós temos os Kaiowá, Guarani, Terena, Cadué, Ufaé, Quiniquinau, Guató e Aticum. E aí, assim, de povos originários, nós temos que não são reconhecidos, que não é reconhecido, na verdade, oficialmente pela FUNAI, os Camba e os Chiquitanos, que eles estão na fronteira do Brasil e Paraguai. Mas eles são povos originários de Mato Grosso do Sul. Eles vieram, eles estão aqui, mas que a FUNAI ela não reconhece. E hoje nós temos uma população, né, bastante densa. Mato Grosso do Sul tem mais de 67 mil indígenas, né, morando, residindo aqui no estado. A gente, quando fala de números em relação à questão indígena, temos que ter um cuidado no sentido de entendimento mesmo, porque são números aproximados, né? Você não tem como você falar um número preciso, porque existe toda uma mobilidade, uma aproximação, um deslocamento que muitas vezes não permite que dê uma precisão em termos de números. São sempre números aproximados, né? E o grupo de maior densidade populacional que nós temos são os Kaiowá e os Guarani. Cerca de mais de 42 mil indígenas. E a segunda menor em densidade demográfica são os Terena, mais de 23 mil. E a população que é em menor densidade, né, que antes era uma população numerosa, eram mais de 2 mil, hoje nós temos apenas uma população de 61 pessoas, que são os Ufaé Chavante. Engraçado que quando falamos dessa origem de Campo Grande, em nenhum momento é citado nesse encontro, nessa vinda de José Antônio para cá, que aqui já existiam povos indígenas, né, professora? Sim, porque o José Antônio Pereira, ele é ocidental, ele é branco, ele veio de Minas, né? Então, ele não é indígena. Então, na verdade, não se tem muito, não se dá atenção para a história, né, de Campo Grande, para a história dos povos originários, na perspectiva dos povos originários. Sempre é uma visão ocidental. Então, é muito mais interessante falar que foi José Antônio Pereira que veio, que fundou e tudo mais, do que falar que os Terenas já estavam lá em 1889, eles já estavam aqui no 1869, eles já estavam aqui no Cerradinho. Então, por isso essa história, ela muitas vezes ela é contada apenas de um lado, né? E é importante que a gente também entenda essa história, mas a partir dessa contribuição indígena para o processo de formação do estado de Mato Grosso do Sul e também de Campo Grande, né? O mesmo se repete com a história da tia Eva, né? Que, assim, existe uma... como que eu falo? Hoje há uma preocupação de inserir, né, na história, e que sempre foi descartada também, foi apagada, encoberta da história, do contexto da história de Campo Grande, né? As micro-histórias, na verdade, se dão muita atenção maior para os macros, né? As micros sempre ficam, né, subjacentes, elas ficam sempre a marginalidade, a margem de alguma coisa, né? Então, por isso, muitas vezes elas acabam não entrando, acabam não se revelando dessa forma. Quem são os Kaiowá Guarani? Lógico que uma conversa, uma formação dessa, para falar de cada etnia do estado de Mato Grosso do Sul, se leva um tempo muito maior, né? E é uma pequena, digamos assim, uma pequena digressão histórica, são pequenos apontamentos assim, sobre esses povos, para que a gente possa introduzir e também fazer uma provocação positiva, no sentido de que os professores também vão em busca, né,
da história de contato de cada uma dessas etnias por meio dos estudiosos que fizeram todo um trabalho, todo um estudo para que essa história pudesse vir à tona. Então, quando a gente fala Kaiowá-Guarani, não tem como não fazer referência, por exemplo, aos trabalhos do Antônio Brandi. Não tem como fazer referência do trabalho do Levi Marques Pereira, da Cátia Vieta, que são os que estudaram e que têm todo um entendimento. Que se jogaram na história. Sim, o padre Bartolomeu Meliá, não tem como falar de Mato Grosso do Sul sem falar de Bartolomeu Meliá. Digamos que é um dos clássicos, que discute a questão do Bartolomeu Meliá, dos clássicos sobre os Kaiowá-Guarani. É um grupo que ele está no Mato Grosso do Sul, ele está no Paraguai também, ele pertence ao tronco Tupi-Guarani, e ele também tem dentro da organização deles, eles têm um subgrupo, que são os Kaiowá-Guarani, os Guarani-Nandeva, o Guarani-Kaiowá, Guarani-Nandeva e Guarani-Mimbiá. Aí você tem toda parece que são todos Guarani, então são a mesma coisa, não são. Eles têm formas de linguística diferentes, costumes, práticas rituais, organização social, organização cultural, política, religiosa distinta, totalmente distinta. Por isso, essa preocupação em respeitar as diferenças, Sim. E, inclusive, de etnia para etnia. Não dá para tratar todas as etnias do Estado da mesma forma. Elas são extremamente diversas. E entre os Kaiowá-Nandeva e Kaiowá-Guarani também tem uma diferença. Os Mimbiá, eles não estão no estado de Mato Grosso do Sul. Eles estão mais para a região sul, para Rio Grande do Sul. Então, eles estão ali. Mas, na verdade, tem toda uma diferença. Eles se organizam em espaço territorial de forma homogênea, são inclusive estruturados em aldeias, semicirculares, que seguem aquela fileira de casas que traz basicamente o modelo imaginário do homem ocidental. Vivem em núcleos comunitários, agrupamento macrofamiliar, e formam divisões autônomas, por eles denominadas de tecorrá. Então, o tecorrá seria o território, seria esse espaço viável para essas relações sociais. Então, é o jeito de ser Guarani, que é o tecorrá também chamada Boa Terra, que é a terra do quê? Das roças, das moradias, festas, abundâncias de comida, rituais e até mesmo do sobrenatural, que tem uma diferença também entre as etnias. Outro grupo do Mato Grosso do Sul é o povo Quató, o povo canoeiro, o povo pantaneiro. E de referência que a gente pode dizer e apontar é o Jorge Eremides de Oliveira, meu professor. Ele fez todo um estudo sobre os Quató, tem uma pesquisa bem interessante, fala sobre essa etnia. É uma etnia que pertence ao tronco linguístico macro-G, e a língua Guató. Como eu falei, são considerados povos do Pantanal por excelência. Eles ocupam praticamente toda a região sudoeste do Mato Grosso, abarcando as terras que hoje pertencem àquele estado, e o Mato Grosso do Sul, que é ali próximo, na divisão ali da Bolívia. Eles viviam tradicionalmente da caça, da pesca, coleta e agricultura. Na verdade, eles podiam ser encontrados ao longo das margens do rio Paraguai, desde a proximidade de Cáceres até a região de Caracá, passando pelas lagoas de Guaíba, Uberaba, em direção leste, e as margens do rio São Lourenço. No interior desse vasto território,
na verdade, se tem registros, né, dos viajantes cronistas desde o século XVI. E aí foi um grupo que ocupou, né, esses limites de terra, e hoje eles se encontram ali entre Corumbá, Ladário e também a Ilha Insua, né? São grupos que ficam mais ou menos nesses limites de terra. 1940-50 foi quando intensificou o processo de expulsão dos Guató dos seus territórios. Então eles ocupavam uma vasta área e começaram o processo de expulsão, né, e foram forçando, eles acabaram migrando para pontos do Pantanal. E aí, por isso, eles ficam hoje nas periferias, como eu falei, de Corumbá, Ladário, Aquidauana, Poconé e Cáceres. E também ali a Ilha Insua, né? Na década de 50, esse grupo ele foi considerado extinto. Então, dizia-se que esse grupo estaria extinto, né? E foi na década de 70 que o missionário, ele vindo para Corumbá, ele identificou, né, e ajudou, né, contribuiu para a reorganização e luta do reconhecimento étnico desse grupo. E hoje são os últimos canoeiros de todos os povos indígenas que ocupam as terras baixas do Pantanal. Então, temos os povos canoeiros, que são os povos Guató, e os exímios cavaleiros, que são os povos Guaicurus e, na verdade, os Cajuel, né? Eu estou falando dos povos originários, dos que estão no contexto atual, né? Porque se você for falar de povos originários aqui do Mato Grosso do Sul, os Guaicurus também pertencem ao Mato Grosso do Sul, né? Na verdade, até a delimitação geográfica do Mato Grosso do Sul, nós atribuímos a ele, né? É eles quem mapeiam e determinam essa fronteira, então, os Guaicurus, né? Na verdade, eles lutaram, né? Eles lutaram com os espanhóis ali no Rio Apa, e essa luta, né, eles venceram, e aí o que acabou denominando, né, estabelecendo aquele marco espacial para Mato Grosso do Sul. Então foi custa, né, desse tratado aí. Mas assim, o povo Cajuel, né, que nós estamos falando dos Guaicurus, o Cajuel é remanescente dos Guaicurus. O Giovanni José da Silva é um dos estudiosos, assim, que mais contribuiu, né, para a questão do estudo, né, sobre os Cajuel. Eles, como eu disse, eles são remanescentes dos antigos Guaicurus e são índios cavaleiros. Nós temos os índios canoeiros, que são os Guató, e os índios cavaleiros, que são, na verdade, os Cajuel. Concluindo essa questão da organização dos Cajuel, organização social, política, né, cultural, basicamente, dentro da cultura material, eles produziam cerâmica. Mas também eles têm o grafismo, que é aquela pintura corporal, né? Eles são excelentes desenhistas e assim, os desenhos são sempre delicados, minuciosos e simétricos. São traçados assim, de tinta obtida da mistura do suco de jenipapo e o pó de carvão. E aí eles aplicam com uma taquara, né? Ou uma taquara ou uma madeira. E é importante falar que a língua, né, o povo Cajuel, ele vem do tronco linguístico Guaicuru, né, e ele da língua, né, e a língua Cajuel, que é da remanescência dos Guaicurus, é a única língua falada no mundo. Então, nenhum outro grupo, nenhuma outra etnia se enquadra no tronco linguístico do Cajuel.
exatamente por essa questão de ser único, de ser só deles. Então é uma etnia que o Terena, por exemplo, tem o Aruac. O Aruac, mas o Quiniquinau também é Aruac, é do mesmo tronco linguístico. Agora os Cajuel não, eles são remanescentes desse tronco Guaicuru e é uma língua única falada no mundo, né? E lembrando que de população, às vezes pensa que população indígena é só no Brasil, né? Nós estamos falando de povos originários. Esses povos originários estão dentro de uma composição muito maior, que está dentro dessas 283 grupos, etnias do Brasil, né? E nós temos no Brasil mais de 800 mil indígenas, então vejam que é uma diversidade. E fora do Brasil também nós temos uma diversidade indígena, né? Hoje nós temos cerca de 370 milhões de povos indígenas, em 90 países com mais de 5 mil etnias. E veja, toda essa diversidade, né, o Cajuel é o único que fala a língua diferente. É única, não tem nenhuma no mundo. E esse povo está dentro do nosso estado. Isso. E só aqui que eles estão, ou tem em outros lugares eles? Só aqui no Mato Grosso do Sul. Muito importante, né? O Mato Grossense ter propriedade dessa história, né? Tomar conta dessa responsabilidade de manter essa população, né? Sim, é uma população que tem mais de cerca de 1.300, aproximadamente 1.300 indígenas, né? Não é uma população tão densa, mas é uma população que traz também, assim como os Kaiowás, assim como os Guarani, assim como os Terena, em todos os grupos étnicos do nosso estado, uma contribuição muito grande para a formação desse estado, que é muito importante a gente frisar. Então, veja, você tem espaços, né? Você tem uma diversidade cultural tão rica, tão grande, e muitas vezes se mostra só um lado negativo, né? Se mostra só um lado que como se não fizesse parte, como se tivesse uma identidade. Não são identidades, né? E a construção dessas identidades, elas se dão exatamente, né, nessa conformação com esses grupos, né? Esses grupos étnicos, eles contribuem muito para todos os processos de formação do estado de Mato Grosso do Sul e de Campo Grande. E muitas vezes eles não são compreendidos. E aí, quando ele não é compreendido, é tido como aquele que não gosta de trabalhar, aquele que bebe, aquele aluno que é preguiçoso, aquele aluno que não entende, né? Mas a gente explica, ele não entende, sim. Você explica, não entende, mas lembre-se, é uma estrutura linguística que ele tem que é diferente da tua. É importante a gente ter esse entendimento, né, dessa diferença, que essa diferença de concepção, de cosmovisão, de concepção de organização social, ela automaticamente vai inferir lá na escola. E aí na escola o professor ele tem uma dificuldade para lidar com essa criança indígena, para lidar com esse jovem indígena. Exatamente por quê? Porque essa criança, esse jovem, uma boa parte, né, tem criança que fala idioma, tem criança que entende no idioma, e aí ele já vem com uma estrutura linguística que é dentro do idioma dele. E aí, quando o professor está falando em português, lembra, ele tem uma estrutura linguística do idioma. Então, o português para ele ainda é segunda língua. Mesmo aqueles que nasceram aqui, que o português é a primeira língua, mas entre os laços, né, os laços de parentesco, tem os que falam, tem os que... e acaba a criança entendendo. E o professor, ele não consegue entender. Ele não consegue entender, tanto que essa falta de entendimento, né, fez com que se introduzisse na estrutura curricular, pelo menos a história, né, a língua e a história desses povos, né, que é exatamente a 11.639, se não me engano, na memória,
que é exatamente a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira, africana e indígena, né, que permite que institui, né, essa obrigatoriedade desse ensino. Ela determina que seja feito no idioma. Por isso que lá na Escola Sullivan, fica ali na Marçal de Souza, né, tem toda uma formação que é feita para crianças indígenas e também para crianças não indígenas e professores. É fundamental. Por isso a importância, por exemplo, nas escolas indígenas, os professores indígenas estarem dando aula, porque ele tem esse entendimento, né? E em Campo Grande nós temos os professores que não são indígenas, mas eles têm e podem, né, ter esse conhecimento e essa clareza, esse entendimento, para que eles possam lidar melhor com essas crianças dentro da sala de aula. E jovens também, né? Não só crianças. É uma questão de formação, né, professora? É uma questão desde de formação. A licenciatura, né? É uma questão de formação. Um outro grupo, né, que também é originário de Mato Grosso do Sul, são os Quiniquinau. Eles também pertencem à família linguística Aruac, né, e falam a língua Quiniquinau. O autor que fez estudo bem interessante e significativo com os Quiniquinau é Yara Coelho de Castro. Né? E por que eu estou dando essas referências de autores? Porque essa fala é uma fala muito sucinta, né? Seriam só uns pequenos apontamentos, digamos assim. E aí, na medida que os professores tiverem interesse em estudar cada uma dessas etnias, eles sabem por onde começar, né? Que autor que ele vai buscar. Nesta fala você deixa claro o direcionamento de onde encontrar essa pesquisa, Isso. Né? E de forma precisa, com pesquisadores renomados, estudiosos da causa, né? Que a gente pode conhecer, identificar no contexto de Universidade do Mato Grosso do Sul, né? Porque tem uma referência, né? É um estudo que tem um peso, né? Tem estudos, por exemplo, que resultado do doutoramento, né? Geralmente são resultados assim, de doutorado, então tem toda um longo período de pesquisa, né? Para eu escrever a minha tese de doutorado, eu levei 15 anos. Então, 15 anos de pesquisa, né? 15 anos de pesquisa, então não é tão simples assim. E por não isso, é para 30 minutos de não. Vídeo, né? Não, e mais ainda, são esses autores, né, que têm essa voz autorizada, digamos assim, para falar dessas etnias, porque eles fizeram estudos sobre essas etnias. Isso. Né? Eu estou fazendo só um pequeno apontamento, porque é importante que a gente conhece minimamente essa organização, né? Mas assim, alguma coisa mais específica, seria interessante remeter aos professores, ou seja, aos estudiosos, autores que escrevem aí. Como eu disse, os Quiniquinau estão ali na aldeia São João, que é na reserva indígena de Caduel, e também tem no Porto Murtinho e tem ali no Cabeceira, que é em Niuac. Inclusive, hoje a liderança da Cabeceira é um Quiniquinau, e é uma área toda terrena, né, que é da terra indígena de Niuac. Então, é um Quiniquinau que hoje é liderança. Eles sempre estiveram juntos. Tanto que na Guerra do Paraguai, é muito interessante que na Guerra do Paraguai, quem puxou os Terena foram os Quiniquinau. Os Quiniquinau puxaram os Terena vieram, e aí, maior densidade, né, eles vão para a Serra de Maracaju. A marca identitária que ficou bem marcada foi a dança do bate-pau, que também é a dança feita pelos Terena, né, que é realizada em eventos importantes, que é exatamente, né, foi feito inicialmente por conta da Guerra do Paraguai, né, os que voltaram, venceram,
eles lutaram, então a dança ela representa muito isso, né? Essa conquista, essa vitória dos Terena. E os Quiliquinau acabaram também incorporando, né? Porque eles estavam sempre muito junto dos Terena. Então, eles acabaram incorporando e aderindo essa dança, né? E hoje eles dançam em Dia do Índio, nas festas comemorativas deles, né? E eles pegam e dançam também. O outro povo também originário, que tem uma história de contato bastante triste, digamos assim, porque é um grupo que foi muito expropriado do território, né? E nesse processo de expropriação, ele foi muito reduzido, né? Porque são os Ofaiés-Chavantes, que hoje nós temos apenas 61 pessoas. Ali em Brasilândia ficou só 61 pessoas. A língua praticamente já em extinção, né? A língua Quiliquinau praticamente, né, já está em extinção. A língua Guató já está em extinção. Então vejam que é toda uma riqueza que vai se perdendo, né? Exatamente por essa falta de compreensão, essa falta de entendimento. Isso é muito, muito triste, porque isso faz parte do nosso processo. É como se nós quiséssemos apagar a nossa própria identidade, né? Como falar de identidade brasileira sem falar desses povos, né? Não tem como, não tem como. Não existe, né, na verdade. Porque eles fazem parte, né, desse povo. Você vê, o Ofaié do tronco linguístico macro-G, mas a língua praticamente extinta já. E é um povo que é conhecido como o povo do mel, né? É um povo que antigamente, né, com a chegada das chuvas, eles saíam para caçar frutinhas, enfim. E aí, por conseguinte, eles pegavam, né, e colhiam o mel, que era um alimento bem apreciado por eles, né? E a população Ofaié, que até o século XIX era estimada em 2.000 pessoas, sofreu uma redução substancialmente, né? Que hoje 61 pessoas. Antes, a casa dos Ofaié era construída com troncos de árvores e cobertas de sapé, né? Viviam da caça, da pesca e da fruta do mel. E construíam seus acampamentos à beira dos rios, que eram ocupados por grandes áreas, né? Que ia ali do rio Sucuruí até a nascente do rio Vacari e Vinhema, que é o atual estado do Mato Grosso do Sul. Então, assim, viviam em pequenos grupos, né? E esses grupos, eles foram bastante expropriados. Seu território foi ocupado por fazendas pecuárias, né, na década de 1990. E aí restaram esse grupo que hoje, como eu falei, encontra-se em Brasilândia, né? Conseguiram uma área que é em Brasilândia. Então é um grupo que tem essa história de contato bastante triste, exatamente por esse processo, né, violento de expropriação que eles sofreram. Bom, e por fim nós temos os Terena, né? Os Terena, eu posso dar a minha referência, né? Vanderlei Paes Leite Mussi, em que eu fiz um estudo, como eu falei, durante esse período, né? Tanto no mestrado quanto no doutorado, tentando entender um pouco dessa dinâmica, dessa organização e das estratégias de inserção deles no contexto urbano. Então, a minha tese de doutorado, ela trata da problemática dos povos indígenas em contextos urbanos, mais especificamente do Terena aqui em Campo Grande, né? Então, é um povo, como eu falei, do tronco linguístico Aruá, que a língua é Aruá, que eles falam a língua terena. Eles vieram do Chaco paraguaio e boliviano, né? Foi identificado, nos estudos eu consegui identificar as nucleações dos Terena no Chaco boliviano e as nucleações dos Terena no Chaco paraguaio. E são nucleações que também dá uma pequena, né,
pelo menos assim, a hipótese, né, porque teria que fazer um estudo linguístico mais aprofundado para realmente afirmar. Mas assim, a hipótese de que quando as nucleações que estão na Bolívia e as nucleações do Paraguai dá uma variação dialetal, né, uma pequena variação dialetal, mas a hipótese é de que por eles estarem em nucleações em países diferentes, então quando eles entram para o território brasileiro, né, eles vêm trazendo também um pouco daquilo que eles vão construindo, na verdade, dentro do processo de identitário deles, do Chaco, Paraguai, da localidade onde eles estão. Hoje, eles vivem em território cercado por fazendas, espalhado por 7 municípios. Eles estão ali no município de Miranda, Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Cidrolândia, Nioaque, Cocheiro e Campo Grande. Né? Como eu falei, iniciei a fala, né? Iniciei a fala tratando dos Terena, então eu também finalizo a fala mostrando um pouco, né, do que é o Terena e como é que eles vivem hoje no contexto urbano. Eles vivem de lavoura, né? Eles produzem o próprio alimento, né, na agricultura, na lavoura. E agora é um projeto de extensão, né, que é a Horta da Aldeia, que nós estamos implantando como uma possibilidade de implementação de uma política pública, né, porque como eles já são tradicionalmente agricultores, e aí a mudança só seria uma cultura diferente, que é o manejo das hortaliças. E eles, é fantástico, eles, assim, em muito pouco tempo, hoje, o nível de produção que eles estão dentro das comunidades é tão significativa que muitos contribuem ainda com a parte da renda. Tem uma contribuição da renda exatamente pela quantidade de produção, né? Eles entram no território brasileiro no século XVIII, né, e XIX, e depois, ali no período da Guerra do Paraguai, que é o século XIX, até os dias atuais, né, eles vêm negociando as estratégias, né, eles vão construindo dentro desse embate com a sociedade envolvente, que é exatamente essa inserção, né, e a dificuldade de inserção, por exemplo, no mercado de trabalho. A dificuldade, por exemplo, em serem compreendidos dentro de sala de aula, né? Então, são embates, né, que são e essa relação, ela é cotidiana, né, professora? Ela é cotidiana, né? Ela é cotidiana. Então, essa preocupação e essa resistência deles em estar sendo inseridos o tempo todo, né? Isso. E aí, assim, isso entra numa perspectiva, né, que a gente pode dizer, quando eu disse diferença de tempo e espaço, posso dar um exemplo, nessa perspectiva temporal, por exemplo. O Terena, ele tem o tempo histórico, né, que é a vinda do Chaco paraguaio-boliviano, o tempo do Paraguai, o tempo da construção das linhas telegráficas, o tempo do Rondon, o tempo da construção da estrada de ferro no oeste do Brasil e o tempo da aldeia de origem. Então, vejam, todo esse processo de contribuição, ele vem, né, em toda a formação do Estado. Tem o tempo genealógico, que pode abranger as gerações futuras, gerações passadas, né, que são as linhagens familiares, o tempo vivido, que subdivide no tempo antigo, o tempo dos avós das aldeias, né, e o tempo das dificuldades enfrentadas, que é o tempo de luta no contexto urbano. E, por fim, o tempo projetado, que é o tempo de dias melhores, o tempo do futuro, o tempo dos filhos. É um tempo que a gente precisa, né, contribuir para que essas crianças, esses jovens que estão na escola, eles possam ter, né, a garantia dessa diversidade, eles possam
se reafirmarem mais etnicamente, né, sem serem discriminados, né, e sem não serem entendidos. Bom, tem uma longa digressão histórica, mas sobre a vinda, né, para Campo Grande, e aí, antes da Guerra do Paraguai, durante, depois, até chegar aqui. Mas eu prefiro finalizar falando um pouco dos povos dos terenos que aqui estão, né? E não só dos terenos, mas tem várias etnias que compõem a população de Campo Grande. Tem Cajuel, tem Caruá, tem Guarani, tem terena, né? Mas a predominância realmente é do terena. Eles que estão em maior grupo, né? Aqui dentro do estado de Mato Grosso do Sul e também de Campo Grande. E aí, o maior número deles se concentra na capital ou espalhado no estado maior, professor? Olha só, no estado todo, né? A densidade deles é mais de 42 mil no estado. Mas só em Campo Grande eles estão cerca de aproximadamente 25 mil. Então, o maior número da população em Campo Grande. Eles têm uma densidade bastante significativa. E é muito interessante que, assim, eu fiz o estudo pegando duas comunidades, Água Bonita e Marçal de Souza, que eram as comunidades, né, são as comunidades reconhecidas e são comunidades grandes, né, e tem toda uma história. Mas hoje nós temos um total de 23, sendo algumas reconhecidas e outras são aglomerados. Né? Então, por exemplo, a migração deles. Aglomerados. Eles vivem assim, em bairros, né? Por exemplo, Água Bonita, Marçal de Souza, Jardim Nápoles, Darcy Ribeiro, tudo são comunidades mesmo, né? Tarsila do Amaral, Paravá, Água Funda, Nova Canaã, Novo Dia, Estrela da Manhã, Ramona, Santa Mônica, São Conrado, Santa Mônica é uma aldeia, Caiobá, Jardim Aeroporto, Vivendas do Parque, Planalto, Bordon, Noroeste, Roda Velha, Vila Terena, Campo Verde e do Brasil, Cajuel e Núcleo Ceramista. Então, assim, são aglomerados. Antes a gente tinha só essas aldeias, né? Inicialmente, hoje a gente percebe que houve todo um crescimento dessas comunidades aqui. Isso é importante, né, professora? Sim. Eles estão se organizando nos espaços onde eles se sentem mais à vontade, onde eles têm uma pertença maior, né? Que eles se sentem acomodados, não é? Sim. A concepção de território, né? E aí alguém fala assim, mas ele não tá na aldeia, ele veio para cá e não é mais terena, não, ele veio para cá e continua sendo terena, porque ele está dentro do território dele, ele está dentro do espaço, porque você pega, por exemplo, Marçal de Souza, todas essas 23 comunidades, já se criou ali, e eles estão fazendo uma construção social, de organização social deles. Então, eles vão se organizando. A identidade eles continuam mantendo. Tem uma unidade básica, que é a identidade terena, e aí o que difere é um pouco a forma de organização. Mas, no geral, eles seguem, né, essa unidade básica. Eles mantêm a raiz. Mantém a raiz. A gente consegue identificar quem é da cultura terena e quem não é da cultura terena. E também favorável, né? Eles não perdem isso é muito bom para eles, né? Deixam isso bem margeado, bem pontuado, né? Não perdem, e foi bom até você falar, e já finalizando, a gente tem uma concepção de cultura, né? Apenas com dados objetivos, que é a língua, que é o corte do cabelo, que é a forma de moradia, que é a organização religiosa. E, na verdade, a cultura para eles, é todo um conjunto de elementos, nós chamamos elementos êmicos, que constitui
aquilo que eles têm dentro da visão de mundo deles, né, da representação simbólica deles. Então eles vão incorporando elementos e vão ressignificando de acordo com as pautas culturais. Não significa que ele perde. Entendi. Ele ressignifica. Ele ressignifica. Isso dentro das pautas culturais, porque nós não podemos analisar mais as culturas como um dado objetivo só. É assim. É assim, não. Porque entra toda essa cosmovisão, todo esse jeito de ser, né, todo esse entendimento. Por isso falamos de espaço. Por isso, e tempo, né? Espaço e tempo que difere, e é importante que a gente entenda. Então, gostaria de agradecer a professora. Nossa secretaria está de portas abertas, professora. Claro que a gente quer ouvir mais você. Tem muitas coisas ainda para você nos contar. E seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Enriqueceu muito a nossa tarde de hoje, tá bom? Eu que agradeço, né, por essa oportunidade, né? E é sempre muito gratificante para a gente. E eu venho assim com muita alegria, muita satisfação. Poder contribuir para o processo de formação, né? Porque nós precisamos de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais unânime. Nós precisamos de uma sociedade que respeita as diferenças, né? Que cria uma cultura de paz, que se cria uma educação para os direitos humanos, que é o direito à cultura, né? Então, que a gente possa respeitar e possa olhar para eles, para esses povos de uma forma diferente, com outro olhar, né? Então, eu agradeço e fico à disposição. Obrigada.